Bom, pessoal, vamos fazer aí os últimos exercícios então desse material. Exercício 15. Escreva o número complexo W na forma algébrica. O W aqui, novamente, uma potência, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar esse W como um Z elevado à nona e vou pensar separadamente então nesse Z, né? 1 mais raiz de 3i. Quem é o módulo do Z? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 3 mais 1, 4. O módulo de Z é 2. Quem é o argumento de Z? Real e imaginário tudo positivo. Então, primeiro quadrante. Tangente na menos 1. Da parte imaginária raiz de 3 sobre a parte real 1. Isso aqui vai dar π sobre 3, ou 60 graus. Então, eu tenho que o W vai ser esse Z, módulo 2, vezes cosseno de π sobre 3 mais I vezes seno de π sobre 3, tudo isso elevado à nona potência. Então, o W vai ser 2 à nona vezes cosseno de 9π sobre 3, 9 vezes π sobre 3, mais I vezes seno de, esqueci de fechar o parênteses, 9 vezes π sobre 3. Agora, 2 à nona, 512. 9 vezes π sobre 3. Né? Isso aqui, se eu fizer a divisão, 9 dividido por 3 vai dar 3π. Já vou eliminar uma volta. 3π é uma volta e meia. Então, eu vou colocar só meia volta. Cosseno de π mais I vezes seno de π. Cosseno de π é menos 1, seno de π é 0. Então, isso vira um número real, menos 512. Tranquilinho, né? Próximo. Novamente. Agora eu já dou o número complexo na forma trigonométrica, eu peço Z na menos 9. Y, mas expoente negativo. Funciona igual, gente. Z na menos 9 vai ser 2 elevado a menos 9, ok? Que multiplica cosseno de menos 9 vezes 7π sobre 3, mais I vezes seno de menos 9 vezes 7π sobre 3. Aqui, no módulo, eu vou escrever 1 sobre 512, né? Colocar ele na forma fracionária. E o argumento, 9 dividido por 3 dá 3, então menos 3 vezes 7, menos 21π. Menos 21π é menos 20π, são 10 voltas no sentido negativo, mais meia volta no sentido negativo. Isso vai virar cosseno de π, né? Meia volta no sentido positivo. Então, essa é a forma trigonométrica desse complexo. Como ele começou na forma trigonométrica, eu posso deixar o resultado na forma trigonométrica. Se eu quisesse levar para a forma algébrica, que aqui é muito simples, porque cosseno de π vale menos 1, seno de π vale 0, bastaria escrever menos 1 sobre 512. Beleza? Exercício 17. Dado o complexo Z, raiz de 3 mais 3i, obtenha o menor natural n não nulo, de modo que z elevado a n pertença aos reais. Então, vamos lá. Quem vai ser o z elevado a n? Primeiro, eu preciso transformar isso aqui para a forma trigonométrica. Então, deixa eu desfazer isso. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o módulo de z. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai dar 3 mais 9, 12. Isso vai dar 2 raiz de 3. Argumento de z vai ser, primeiro quadrante, né? Positivo os dois. Tangente na menos 1. Parte imaginária 3 sobre a parte real raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, você vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3 ou só raiz de 3. Então, isso aqui é π sobre 3. Então, z, ele é 2 raiz de 3, que multiplica cosseno de π sobre 3, mais I vezes seno de π sobre 3. Então, z elevado a n vai ser esse módulo 2 raiz de 3 elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes π sobre 3,
mais I vezes seno de N vezes π sobre 3. Aqui, o segredo é eu entender que um número para ser real, a parte imaginária desse z elevado a n é igual a zero. Então eu preciso que esse seno aqui seja igual a zero. Seno de n vezes π sobre 3 igual a zero. Quando que o seno é zero? No zero, no π, no 2π, no 3π. Sempre que é uma volta completa ou meia volta, ele é zero. Então eu tenho que n π sobre 3 vai ser igual a zero, o seno vai ser igual a zero quando isso aqui for um k vezes π. E aí, se eu multiplico por 3 dividido por π, eu tenho que n é igual a 3 vezes k. Se o k for zero, o n vale zero, eu tenho z elevado a zero como número real, mas ele quer um n não nulo. Então eu vou pegar o k valendo 1. Então, quando o k for igual a 1, n igual a 3. Esse n igual a 3 vai ser a minha resposta. Vamos ver como é que vai ficar esse número? Z ao cubo vai ser 2 raiz de 3 ao cubo, que multiplica cosseno de 3 vezes π sobre 3, mais I vezes seno de 3 vezes π sobre 3. Nesse caso, a gente tem aqui cosseno de π, que dá 1, seno de π, que dá 0, então vai ficar um número real, só o módulo, 2 ao cubo, 8, vezes raiz de 3 ao cubo. Dá para tirar um 3 aqui da raiz, né? Então vai ficar 24 raiz de 3. Esse seria o valor do z ao cubo, tá? Mas a pergunta era o n, então a resposta n igual a 3. Exercício 18. Obtenha as raízes cúbicas da unidade imaginária. Bom, gente, essa é a parte mais trabalhosa de números complexos na forma trigonométrica, que é quando você tem que fazer radiciação. Vamos supor que z igual a i, né? Então, unidade imaginária. O meu número z é igual a i. W vai ser igual a raiz cúbica de z. Raiz cúbica de i. Só que existe mais de uma raiz cúbica. A gente viu isso. Existem 3 raízes cúbicas, né? Um W... Deixa eu só fazer um pouquinho diferente aqui. Até eu fiz lá no slide assim, né? É um WK mais 1, onde o K vai valer 0, 1 ou 2. Para eu fazer essa radiciação, primeira coisa eu tenho que escrever esse número na sua forma trigonométrica. Qual que é o módulo de Z? 1, né? Imaginário puro, só pegar o módulo da parte imaginária. E o ângulo? Se ele só tem a parte imaginária positiva, π sobre 2. Esses são o módulo e argumento do Z. O módulo de W vai ser a raiz cúbica do módulo de Z. Raiz cúbica de 1 é 1. Já os ângulos, que aí são ângulos no plural para W, eu vou ter aquele ângulo de Z mais 2kπ, ou 2π vezes k, né? Acho que eu pus assim no slide, 2π vezes k, dividido por n, dividido pelo índice da raiz. Ok? No caso aqui, 3. Então isso vai ficar π sobre 2 mais 2π vezes k dividido por 3. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ou melhor, vou já operar isso aqui e chegar numa fração só. Aí no final eu substituo o k, tá bom? Então aqui, fazendo o mínimo, eu teria π mais 4πk sobre 2, tudo isso sobre 3. Aí agora eu posso colocar esse π aqui em cima em evidência, também divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, vai ficar 1 mais 4k, π, tudo sobre 6. E aí eu abro então os meus 3 ângulos. O θ W1, o θ W2 e o θ W3. Quando o k for 0, vai sobrar π sobre 6. Quando k for 1, 4 mais 1, 5, π sobre 6.
E quando k for 2, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9 π sobre 6. Tenho aqui, então, 9 π sobre 6 é para simplificar, perdão. 9, 6, 3 π sobre 2. Tenho aqui os três ângulos, escrevo, então, as três raízes. W1 vai ser módulo 1, então não preciso nem colocar, cosseno de π sobre 6, mais I vezes seno de π sobre 6. W2, o módulo é 1, não preciso colocar, cosseno de 5π sobre 6, mais I vezes seno de 5π sobre 6. E por fim, W3, cosseno de 3π sobre 2, mais I vezes seno de 3π sobre 2. Lembrando que, se eu fosse alocar esses pontos no plano de Argand-Gauss, ia acontecer algo bem interessante, né? Deixa eu só pegar aqui uma figurinha aqui, ó. Eu vou pegar aqui um círculo. Se eu tenho aqui, ó, tá? Uma circunferência, perdão. Uma circunferênciazinha aqui. Se eu desenho aqui o plano de Argand-Gauss, essa é uma circunferência aqui com centro na origem, tá? O raio dela, deixa eu tentar ajustar ela melhor aqui, com centro na origem. O raio dela é o módulo, no caso o módulo aqui é uma unidade, tá bom? Então, o raio dela é o módulo do W. Se eu marcar esses três afixos desses pontos, eu vou ter aqui, ó, π sobre 6, aqui, 5π sobre 6, aqui, e π sobre 2π, 3π sobre 2, aqui. Se eu juntar esses três pontos, eu formo exatamente um triângulo equilátero. Se fosse raiz quarta, eu ia formar um quadrado. Raiz quinta, um pentágono regular. Raiz sexta, um hexágono regular. Então, os afixos das raízes de um número complexo vão sempre formar ali uma figura regular. Com exceção da raiz quadrada, porque aí são dois elementos, aí vai formar o quê? Dois pontos diametralmente opostos. Beleza? Para finalizar, um último exercício, que também trata de radiciação, e que eu vou resolver ele de duas maneiras. Uma delas seria justamente usar essa parte geométrica, né, do afixo. Eu vou deixar para fazer ela depois, tá bom? Primeira maneira que eu vou fazer é o seguinte, ó. Uma das raízes cúbicas de Z é W1 igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. Espera lá, se W1 é uma das raízes cúbicas de Z, então eu posso dizer que Z é W1 elevado ao cubo. Então o que eu vou fazer? Se eu sei uma das raízes cúbicas, eu vou achar o Z. Então Z vai ser módulo 2 ao cubo, que multiplica cosseno de 3 vezes o argumento π sobre 6, mais I vezes seno de 3 vezes o argumento π sobre 6. E aí eu tenho que o meu Z é 8, que multiplica cosseno de π sobre 2, mais I vezes seno de π sobre 2. As outras raízes têm que ter o mesmo módulo do W, que eu já vi que é 2. Tá? Então eu já poderia aqui, ó, esse cara não é, esse cara não é. Estou entre as letras A, E e C. Agora eu vou pensar nos ângulos. Então, o meu θW vai ser π sobre 2 mais 2π vezes K dividido por índice da raiz 3. Vê que é o mesmo, né, que a gente tinha no exercício anterior, a mesma expressão. Então, a gente já sabe que isso aqui vai virar 1 mais 4K vezes π sobre 6. E a gente já sabe que isso aqui vai gerar, então, os meus três ângulos, Wθ1, Wθ2, Wθ3, os mesmos, né? π sobre 6, 5π sobre 6, 3π sobre 2. Então, os meus três W são W1, 2 que multiplica cosseno de π sobre 6, mais I vezes seno de π sobre 6, que foi o que ele deu no enunciado. W2, 2 que multiplica cosseno de 5π sobre 6, mais I vezes seno de 5π sobre 6. E W3,
2 que multiplica cosseno de 3π sobre 2 mais i vezes seno de 3π sobre 2. Olhando para as alternativas, não é a C, não é a E, é a letra A, que representa o W2. Qual seria a outra maneira de executar esse exercício? Monta o plano de Argand-Gauss, ok? Traz aqui uma circunferência. Traz aqui uma circunferência. Vou ampliar ela um pouquinho aqui para ficar bonitinho. Beleza, mais ou menos aqui. Aí eu tenho aqui o módulo, é o raio dessa circunferência, que é 2. Marca um ponto. Tá, então eu sei que aqui está o 2, cosseno de π sobre 6, 5π sobre 6. Então aqui está o arco, né? Esse arco aqui é o π sobre 6. Onde é que vão estar os outros arcos? Ora, se eu estou fazendo raiz cúbica, eu tenho que dividir a circunferência em 3 partes. 2π dividido por 3, eu tenho que andar esse arco. Então eu vou pegar o meu θ1 era π sobre 6, o meu θ2 vai ser π sobre 6 mais 2π sobre 3. Fazendo essa soma, eu vou ficar com aqui o mínimo 6, 6 dividido por 6 dá 1π, 6 dividido por 3 dá 2, 4π, 5π sobre 6, que está aqui. E o outro, θ3, eu vou pegar o 5π sobre 6 e vou somar 2π sobre 3, ok? O mínimo 6, dividido por 6 fica 5π, dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4π, isso vai dar 9π sobre 6 ou 3π sobre 2. Então essa também é uma maneira válida de fazer e, mais uma vez, no final a gente tem aqui um triângulo equilátero, né? Uma figura regular, beleza? Se ao invés de eu falar de raiz cúbica, se eu soubesse uma raiz quinta do z, esse cara aqui é uma raiz quinta do z, então bastava eu ir somando no arco 2π sobre 5. Eu vou dividir em 5 partes iguais para formar o pentágono regular. Então não é tão difícil assim de fazer. Beleza? Com isso a gente fecha os exercícios dessa aula, fecha o assunto de números complexos. Estude, realize exercício, nos procure para tirar as dúvidas e vamos nos preparar aí para as próximas avaliações. Beleza? Um abraço e até mais.